João, capítulo 9, versículos 1 a 7. Nós estamos no domingo de Ramos, e no domingo de Ramos, a gente se lembra, né, daquele dia em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, entrou sendo aclamado como o filho de Davi, o Messias, e embora não fosse ainda o tempo do seu reino, porque logo depois ele foi rejeitado, mas naquele dia ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém. E a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 1, 19 a 31, que Jesus precisava de um burrinho, né? Ele disse, ele mandou 2 discípulos na frente para pegar, ele disse, vai naquela aldeia, entra lá e vocês vão ver amarrado lá um jumentinho, né, um burrinho, um jumentinho, e vocês desamarrem esse jumentinho e me tragam. E se alguém falar alguma coisa, vocês falam assim que o Senhor precisa dele. Uma vez eu vi um pregador falando que o único lugar na Bíblia que fala que Deus precisou de alguém era do burrinho, né? Então Deus não precisa de mim e nem de você para fazer a sua obra, mas Deus precisou de um burrinho, né? Então, se você quer servir a Deus, quer ser útil para o Senhor, seja como esse burrinho, né? Seja como esse jumentinho. E eu quero ser como esse jumentinho para também servir o Senhor. Mas para fazer as obras do Senhor, nós não podemos fazer de qualquer maneira, para servir o Senhor, para ser útil ao Senhor. Então aqui nesse parágrafo de João 9, de 1 a 7, nós vamos ver que as obras do Senhor, elas precisam ser feitas de uma maneira correta, da maneira certa, e para isso então existem algumas dependências. Vamos ler então João 9, de 1 a 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por nos dar esse momento para ler e meditar na Tua Palavra. Pedimos que Tu abençoes, que Teu Espírito fale aos nossos corações e que a Tua Palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações, que o Teu Espírito possa fazer com que nós saibamos exatamente como devemos aplicar a Tua Palavra e como, Senhor, nossas vidas deverão ser conduzidas para que possamos fazer as Tuas obras da maneira que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado, Deus, por esta história desse cego de nascença. Obrigado porque o Senhor o curou. Foi maravilhoso na vida dele, Senhor, e porque nós conhecemos esta história, porque a Tua Palavra tem nos falado desta história, e as lições que podemos aprender
com ela, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento, que Tu abençoes. Continua com o pastor Alvin lá no hospital, com o pastor Ismael cuidando dele. Continua, Senhor, com aqueles que não podem estar aqui, Tu possas consolar seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As obras de Deus. As obras de Deus, elas precisam ser bem feitas, precisam ser bem realizadas. E para que nós possamos realizar bem as obras de Deus, nós podemos dizer que existem algumas dependências. E neste trecho que nós lemos de João, nós podemos identificar algumas dessas dependências. A primeira delas, a primeira dependência, é que as obras de Deus dependem da vontade de Deus. Para que a obra de Deus seja bem feita, ela precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus tem planos, e essa vontade de Deus deve ser cumprida. Nos versículos 1 a 3, nós lemos que Jesus estava caminhando e então ele encontrou um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram a Jesus. Os discípulos, talvez eles ficaram em dúvida, porque eles viram que eles conheciam aquele homem cego, ele ficava ali pedindo esmolas na porta do templo, sabiam que era um cego de nascença, e veio então aquela dúvida, porque na mente dos discípulos, alguém tinha que ter pecado para que aquele homem nascesse cego. Então a dúvida era talvez uma pergunta difícil, porque quem pecou? Aquele homem que nasceu cego? Mas como ele podia ter pecado se ele nem tinha nascido? E então só pode ter sido seus pais. Mas eles ainda assim perguntaram a Jesus para ver se Jesus esclarecia essa dúvida. E Jesus, ele respondeu de uma maneira que talvez eles não esperassem. Jesus disse: nem esse homem pecou e nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Então ele nasceu cego para que fossem nele manifestas as obras de Deus. Era a vontade de Deus que aquele homem nascesse cego. Então Jesus, respondendo assim, ele desmistificou aquela ideia que os discípulos tinham de que alguém tem que ter pecado para passar por certas dificuldades, para que tenha algumas coisas assim na sua vida. Então, sabendo isso, que não é necessariamente por causa do nosso pecado que nós tenhamos que passar por algumas dificuldades, então isso para nós deve trazer uma noção de que não devemos fazer um julgamento precipitado quando nós vemos que algum irmão está passando por dificuldade. Quando o irmão sofreu um acidente, quando ele está doente, quando alguma desventura acontece na vida desse irmão, não é para que nós façamos um julgamento precipitado e achemos, então, ele está passando por isso porque ele pecou. Alguma coisa ele fez, alguma coisa escondida no seu coração, alguma coisa que nós não sabemos. Não é sempre assim. É fato que o nosso pecado, ele nos traz realmente graves consequências. Inclusive, na ceia do Senhor, naquele capítulo que nós sempre lemos, na ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 23, fala que é para nós nos examinarmos a nós mesmos antes de comermos. E ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. E ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então a Bíblia realmente diz que muitas coisas que acontecem em nossas vidas, muitas doenças, muitas fraquezas,
a própria morte pode vir em consequência do pecado, ou da gente tomar a ceia do Senhor indignamente. Também quando Jesus curou aquele paralítico lá naquele tanque de Betesda, ele disse para ele, logo depois que ele encontrou, aquele rapaz no templo, ele disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, Jesus falando assim, mostrou que ele estava doente por causa do seu pecado. Então, realmente o pecado vem, doenças, tribulações, elas vêm por causa do pecado. Mas nem sempre. Nesse caso, por exemplo, não era por causa de pecado. E muitas coisas que nós passamos, então, nós não sabemos o motivo, mas nós sabemos que é por causa da vontade soberana de Deus. E nós, quando queremos fazer a obra de Deus, nós vamos encontrar coisas assim. Nós não entendemos, por exemplo, por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em Bitínia. Lá em Atos 16:7 fala isso. Nós não entendemos por que o Espírito Santo impediu Paulo, proibiu Paulo de pregar a palavra na Ásia. Era a primeira viagem missionária dele, ou era a segunda? Era a segunda. Segunda viagem missionária, então eles foram e eles queriam pregar em todos os lugares. Imagina, você sai para uma campanha evangelística com o Luiz Alegria, na van do Luiz Alegria, e aí você vai para pregar em alguns lugares, e o Espírito Santo impede você de pregar em algum lugar. Como que ele vai impedir? Talvez o prefeito impeça, talvez chegue a polícia lá e impeça. Uma vez a gente estava distribuindo folhetos, era no acampamento do Carnaval, então a gente saiu para distribuir folhetos, e tinha alguns lugares que eles não deixavam a gente distribuir. A gente foi, por exemplo, no estacionamento do Carrefour, e ali então segurança ficava de olho ali, não queria que a gente evangelizasse ali. Era um impedimento para pregar a palavra de Deus. Mas quem estava impedindo? Eram as autoridades ali. Ou será que é o Espírito Santo que mandou ele impedir? A gente não sabe, pode ter sido. Então o Espírito Santo, ele proibiu Paulo de pregar em alguns lugares, e aí a gente não compreende e a gente quer achar o motivo, porque isso é incômodo para nós. Nós queremos achar o motivo. Então a gente pensa, mas era por causa daquele varão macedônio, que depois Paulo teve a visão lá em Trode, que um varão macedônio precisava de ajuda, então ele precisava ir para a Macedônia, e por isso que o Espírito Santo impediu ele de pregar na Ásia e em Bitínia. Mas pode não ter sido isso. Bem que o varão macedônio podia esperar um pouco mais, podia esperar Paulo pregar ali, para depois ir. Mas quando a gente estiver com Jesus pessoalmente, cara a cara, quando nós formos arrebatados, aí a gente pode perguntar para Jesus. Mas por enquanto a gente não vai saber totalmente. A gente só sabe que Deus tem a sua vontade. E a gente então precisa fazer as coisas segundo a sua vontade. Então a gente não entende. Por exemplo, por que a nossa igreja é vazia? Por que tem tantas cadeiras vazias? E por que tanto tempo a gente está fazendo a obra de Deus, está se esforçando para fazer a obra de Deus, mas parece que a igreja não prospera? A gente pode fazer a mesma pergunta: quem pecou para que a nossa igreja estivesse assim vazia? Será que foram aqueles que saíram da igreja? Ou será que foram aqueles que ficaram na igreja? Quem pecou? A gente não sabe. Um dia Deus vai nos responder essa pergunta. Pode ser que Ele diga: não, quem pecou foram aqueles que saíram. Ou pode ser que Ele diga: não, quem pecou foram aqueles que ficaram. Ou pode ser que Ele dê uma resposta como essa: nem aqueles que saíram, nem aqueles que ficaram.
mas assim aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestas. Pode ser isso. Embora existam muitas teorias, a gente não sabe, porque vocês já notaram que de repente as pessoas aparecem do nada? Você nem convidou e as pessoas aparecem. E assim como elas aparecem, elas também desaparecem. Então Deus está movendo o coração das pessoas. Deus está trabalhando no coração das pessoas. Mas a gente sabe que se a pessoa vier, mesmo que a gente tenha convidado, não foi por causa do nosso convite, foi porque era a vontade de Deus, porque Deus tocou no coração. Então quem permanece ou quem sai, está tudo dentro da vontade de Deus. É claro, mais uma vez, a gente precisa se esforçar um pouco mais, a gente precisa receber bem as pessoas quando vem na igreja, a gente precisa fazer a nossa parte, para que as pessoas fiquem, mas no final é tudo segundo a vontade de Deus. Então, para fazer bem a obra de Deus, para que as obras de Deus sejam bem realizadas, é preciso fazer segundo a vontade de Deus. A segunda dependência, para que as obras de Deus sejam bem realizadas, é que elas precisam ser feitas na luz. Para que a obra de Deus seja bem feita, para que seja bem realizada, nós precisamos fazer esta obra, esse trabalho na luz. Nós não podemos fazer esse trabalho à noite, nas trevas. Nós precisamos de luz. Nos versículos 4 e 5, Jesus diz que é necessário que façamos as obras de Deus de dia, na luz, porque a noite vem. Ou seja, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Que nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, e que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando será esta noite? Quando ninguém vai poder trabalhar. Pode ser que ele esteja se referindo à grande tribulação, pode ser que ele esteja se referindo aos tempos atuais, que a gente praticamente não pode evangelizar em lugar nenhum, Lá na Áustria tem uma escola que a professora, ela quis fazer já lá com os alunos uma atividade que lembrasse a Páscoa, em comemoração da Páscoa, e ela não pôde. A Áustria é um país cristão, assim como o Brasil é um país cristão, mas não pôde porque tinha um aluno ali que não era cristão, e o pai daquele aluno reclamou para o diretor da escola e disse que não podia fazer aquilo porque ia constranger o seu filho. E aí o diretor da escola chamou a professora e repreendeu a professora. Isso aconteceu agora, recentemente, porque ela disse que ela estava sendo fundamentalista cristã, porque ela queria comemorar a Páscoa num país cristão, na escola. Então, a coisa vai apertando, e vai chegar um momento em que talvez não possamos mais trabalhar. Mas também, talvez, Jesus estivesse dizendo que, enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos, porque, de certa forma, Jesus estava falando dele mesmo, porque ele já sabia que logo, logo ele ia ser crucificado. Então, ele precisava fazer a obra de Deus, as obras de Deus, enquanto era dia. E à noite é quando ele foi crucificado. Então, quando ali ele não podia trabalhar mais. E os discípulos também já não podiam mais trabalhar, porque ficaram tão abalados. Então, é preciso fazer a obra enquanto é dia. E ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E agora? Jesus foi para o céu. Quem é a luz do mundo agora? Bom, ele disse para nós, que nós somos a luz do mundo. Mas Jesus não nos deixou órfãos.
Ele enviou um outro Consolador, igual a ele, para fazer esse papel de ser luz. O Espírito Santo, ele é a luz do mundo neste momento. E através de nós, nós podemos refletir essa luz do Espírito Santo. Então, através de nós, ele brilha esta luz. Ainda é dia, então. Ainda nós podemos trabalhar. Mas também Jesus pode estar dizendo que nós precisamos ter a luz da palavra de Deus. O salmista diz em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, de certa forma, ele está dizendo também que nós precisamos da luz das Escrituras, do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que nós possamos fazer a obra. Se nós tentarmos fazer a obra de Deus sem esta luz, ou seja, nós estaremos no escuro, esta obra não vai ser bem feita. Nós podemos tropeçar, né? Se você tentar fazer alguma obra no escuro, você pode tropeçar. Você pode não fazer a obra da maneira certa, você pode fazer tudo errado, tudo torto, porque você está no escuro. Ou de repente você pode fazer o contrário, você pode fazer uma coisa totalmente diferente da obra de Deus, achando que está fazendo a obra de Deus. Então é preciso fazer a obra de Deus na luz. Em 2 Coríntios capítulo 3, 14 a 17, Paulo fala que os judeus, principalmente os líderes judeus, os sacerdotes, os escribas, eles tinham um certo véu, né? Ele faz aquela comparação quando Moisés, ele subia para falar com Deus, ou ele ia na tenda da congregação para falar com Deus. Quando ele saía, o seu rosto estava brilhando, então ele colocava um véu. Então ele compara esse véu, dizendo que hoje, ou seja, no tempo em que Paulo falava, aquele véu ainda permanecia no coração das pessoas, dos líderes judeus, que eles liam as Escrituras, mas eles não compreendiam. Era um véu que estava colocando. Mas ele diz que quando eles se convertem ao Senhor, então esse véu é removido. Eu e você também podemos ter esse véu no nosso coração. E ao lermos a palavra de Deus, nós não entendemos, porque ainda existe um véu. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, esse véu é removido, quando nós nascemos de novo. E aí nós passamos a entender a palavra de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu li a Bíblia inteira antes de me converter. Eu conhecia toda a Bíblia, mas ainda assim eu não entendia que eu precisava aceitar Jesus, que eu precisava nascer de novo. Quantas vezes eu tinha lido, né, porque algumas passagens eu lia várias vezes, né, aquelas passagens mais, como que fala, mais chamativas, que falavam mais ao nosso coração, como João capítulo 3, a gente lia várias vezes. Quantas vezes eu li e não entendia que eu precisava dar aquele passo e aceitar Jesus no coração. E o pastor Valmir precisou falar comigo e me alertar para isso, e orar comigo, para que eu aceitasse Jesus no meu coração. E aí, nascer de novo, crendo em Jesus. Então, precisa ter esta luz. Não pode fazer nas trevas, não pode fazer à noite. Um homem chamado Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, ele foi um grande escultor e ele realizou muitas obras de arte. Hoje, se você for para Ouro Preto ou para a cidade que chama Congonhas, lá em Minas Gerais, tudo ali na região da região montanhosa de Minas, você vai ver muitas obras dele. Esta estátua aí da foto é uma das suas obras, do profeta Isaías. Esse homem, o Aleijadinho, ele viveu entre o século XVIII e XIX, então
nasceu em 1734 e morreu em 1914. Acho que é mais ou menos isso, com 70 e poucos anos. Então, segundo as informações que a gente tem da sua biografia, a gente lê na Wikipédia que em 1777, quando ele tinha cerca de 40 anos de idade, começaram a aparecer os sintomas de uma doença grave. E essa doença, com o passar dos anos, foi se agravando mais ainda, foi deformando o seu corpo, por isso que ele teve esse apelido de aleijadinho, e os seus olhos iam escurecendo, ele começava a não poder enxergar. Apesar disso tudo, a maioria das suas obras foram feitas quando ele tinha mais de 60 anos de idade. Ele já estava bem doente, ele precisava de instrumentos que se adaptavam à sua mão, né? Porque ele ia perdendo, né, a sensibilidade nos dedos, e então não se sabe exatamente que doença era, mas era bem parecido com a lepra, pela maneira como eles narram, né? E a lepra, ela faz isso, né? Você vai perdendo partes do corpo. E diz lá que entre 1807 e 1809, uns 4, 5 anos antes dele morrer, a doença tinha se avançado muito, e a sua oficina, né, de escultura encerrou as atividades. Mas ele ainda continuou fazendo algum trabalho. Então imagina, né, ele trabalhando sem poder enxergar quase, né? Eu fico pensando no Pastor Alden, né? Quando o Pastor Alden ele fala, eu sou cego, mas ele não é totalmente cego, mas para ele fazer alguma coisa é muito difícil. Então talvez o aleijadinho estivesse também nessa situação, ele podia ainda enxergar um pouco, mas como que ele ia fazer a obra? Mas ainda assim ele se esforçava. Talvez é por isso que ele ficou famoso, mas também porque as suas obras eram muito boas. Então, 1812, 2 anos antes da sua morte, 1812, eu falei 1900, mas é 1812, e ele morreu em 1814. Então, ele trabalhou muito em meio às dificuldades, mas quando ele realmente não conseguiu enxergar, ele teve que parar. Eu não pude mais fazer. Então as obras de Deus são assim também. Você precisa ter luz. Você precisa da luz. Você precisa estar vivo. Precisa ter nascido de novo, porque o Espírito Santo precisa falar com você. E você precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa entender, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A terceira dependência, para que nós possamos fazer a obra de Deus da maneira certa, bem feita, é que as obras de Deus dependem de um esforço pessoal. As obras de Deus precisam que você se esforce. Não é fácil fazer a obra de Deus. Nos versículos 6 e 7, nós lemos que Jesus, quando ele curou o cego, ele fez de uma maneira diferente, que ele não costumava fazer. Ele cuspiu na terra, aí com a saliva ele fez um lodo ali, né, virou barro, aquela terra, e ele então aplicou esse lodo nos olhos do cego e disse para o cego, agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. É esse tanque que está na foto aí, né? Eles recuperaram. E Siloé quer dizer o enviado, né? O João diz aqui. E ele então foi, lavou-se e voltou vendo. Então por que Jesus não fez simplesmente com uma palavra, como ele curava, né? Como ele curou, por exemplo, o Bartimeu, né? Que só falou e o Bartimeu ficou curado. Por que ele não fez assim com esse cego? A gente não sabe, mas eu tenho uma opinião, né? Que provavelmente Jesus fez isso porque ele queria mostrar que a obra de Deus precisa de algum esforço. Se você quiser algum milagre na sua vida, se você quiser fazer uma obra para Deus, uma obra milagrosa, então você precisa se esforçar.
tem a sua parte, a sua contrapartida. Então talvez seja por isso que Jesus fez dessa forma. Foi assim também que o Naamã foi curado. Você se lembra? Naamã, lá em 2 Reis, capítulos 5, de 9 a 12, Naamã, lá diz que o Naamã ficou bravo com o Eliseu, né? Quando ele chegou lá, o Eliseu mandou ele se lavar no Rio Jordão, aquelas águas barrentas, né? Ele falou, não, se for para se lavar, eu vou lá. Na Síria tem os rios Abana e Farfar, lá na Síria. Eles são muito mais limpos, né? Porque lá no alto das montanhas ali tem aquelas águas cristalinas, né? E, então, por que se lavar no Rio Jordão? E ele foi embora com raiva, né? Ele queria que o Eliseu fizesse, né, fosse lá, se levantasse, fizesse algum gesto grandioso e falasse algumas palavras mágicas, né, algumas palavras poderosas e curasse. Ele quase foi embora, né? Mas aí os seus subordinados ali falaram com ele: Senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Então ele só está pedindo para o senhor ir lá e se banhar 7 vezes no Jordão. Vai lá e faz isso, né? Para ver o que dá. E ele foi, né? Graças a Deus, né? Ele foi e ele ficou curado. Mas por que o Eliseu não fez, né? Eliseu podia fazer, Deus podia fazer isso através de Eliseu, né? O Eliseu fez outros milagres assim também, né? Jogou um tronco lá na água, né? O martelo boiou, né? Ele mandou o tigre, né? Tigre não, a ursa, né? Matar aqueles meninos lá que estavam zombando dele, né? Ele fez muitas coisas assim grandiosas, né? Mas por que foi dessa forma? Talvez justamente porque Deus quer mostrar que para realizar a obra de Deus, para que você receba um milagre, para que você seja bem sucedido na obra de Deus, você precisa então ter um esforço pessoal também, né? Quando eu e a Vilma iniciamos nossa vida cristã, quando éramos bem jovens, isso não faz muito tempo, nós andávamos, né? Nós não tínhamos carro, não tínhamos moto, a gente andava de ônibus, né? E de bicicleta, tínhamos uma bicicleta. A gente tinha uma bicicleta só, e eu carregava a Vilma na garupa e o pequeno Rafael no guidão, né? Tinha uma adaptação de uma cadeirinha, né? Colocava ele no guidão e a Vilma na garupa, e a gente ia bem assim, né? A gente ia de ônibus, ia a pé, e isso não impedia, essa dificuldade de locomoção não impedia a gente de fazer as obras de Deus. A gente ia visitar as pessoas, a gente fazia evangelização ou discipulado dessa forma. Mas um dia eu tive uma brilhante ideia. Falei, vamos comprar uma bicicleta. A bicicleta é parecida com essa, né? Vamos comprar mais uma bicicleta, porque assim vai ser mais fácil fazer a obra de Deus, né? Pelo menos para mim ia ser mais fácil, que não ia precisar carregar a Vilma na garupa. E foi essa a minha ideia, né? Mas só que nós compramos a bicicleta, né? Mas não ajudou como a gente pensou que ia ser útil, né? A gente, pelo contrário, começou a visitar menos as pessoas, né? A bicicleta, aconteceu muitas coisas, né? Uma vez a gente estava indo visitar minha mãe morava perto ali da Avenida Potirendaba, e na volta, né, a gente passou num posto de gasolina ali, não para abastecer, né? Para encher o pneu, e no posto de gasolina tinha aquelas valetas que é para passar a água, né, ou alguma gasolina que derrama, e a Vilma entrou com a bicicleta naquela valetinha ali, né, e caiu e entortou o aro, né, da bicicleta, né, caiu. Aí outro dia nós estávamos saindo da igreja, nós já morávamos ali na Zona Norte, e no Eldorado, e a gente estava indo, ela na sua bicicleta, eu na minha, e num determinado momento eu dei uma desviada, uma desequilibrada, né, fui para o lado dela, e os pés dela, ela estava de chinelo, né,
os pés entraram na raia da minha bicicleta, né? E aí fez um corte no dedo dela, bem profundo. Tinha uma enfermeira que morava ali perto, né? Deu uma olhada, e ela não falou nada para a Vilma, mas ela me chamou do lado e falou: ó, vai precisar levar para a Santa Casa, vai ter que dar ponto, né? E deu 3 pontos, né, se não me engano. E outro acidente que foi mais grave ainda, né? Ela foi atropelada por um carro, ou ela que atropelou o carro, não sei, né? A coisa aconteceu, mas ela ali na Avenida Senobelino, né? Ela estava voltando, estava na Tia Dini fazendo faxina, e quando voltou, ela, então, na Avenida Filadélfia, na Avenida Senobelino, né? Um carro quase atropelou ela, mas enganchou, né, no pedal da bicicleta, e ela caiu, ela foi jogada para o outro lado da rua, caiu sentada. Então isso traz sequelas, né, até hoje, né? O cóccix machucou, né? Feriu o cóccix e demorou muito para cicatrizar, e até hoje tem sequelas, né, desse acidente. Então não foi uma boa ideia, né? Nós queríamos facilitar, né, o nosso jeitinho, não deu certo, né? Era melhor que eu continuasse carregando ela na garupa, né? E era assim. Então, às vezes a gente quer fazer a obra de Deus e a gente acha que poderia ser mais fácil, né? E a gente se pergunta, né? Por quê? Às vezes a gente até cobra de Deus, chega até ao ponto de quase exigir de Deus alguma bênção, e a gente justifica isso dizendo: Deus, é para a tua obra, eu quero fazer a tua obra, então Deus, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que me dar aquilo, o Senhor tem que providenciar aquilo outro. Mas nós devemos entender, né, que fazer a obra de Deus exige muito esforço pessoal, e se nós enfrentamos dificuldades, e se Deus não está, pelo menos na nossa maneira de enxergar, ajudando a gente a superar essas dificuldades, então é porque Deus quer que nós façamos dessa forma, com um grande esforço pessoal. Então, irmãos, vamos continuar fazendo a obra de Deus, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, né? Sabendo que no Senhor o nosso esforço, a nossa obra, nosso trabalho não é vão. E também que exige esforço pessoal, né? Então, para fazer as obras de Deus, existem então pelo menos essas 3 dependências. Tem que ser, elas dependem, né, da vontade de Deus, elas dependem da luz da sua palavra e do Espírito Santo, e elas dependem de um grande esforço pessoal. Nós precisamos nos esforçar para fazer as obras de Deus. Então, pensando na nossa condição, na nossa igreja, na nossa obra, vamos então deixar isso diante de Deus. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos esforçar ao máximo, e o restante que seja segundo a vontade de Deus. Não desanimemos. Amém?